Estudo da Torá. Livro Atos dos Emissários. Capítulo 10. Quefá ficou durante este período na casa de um homem chamado Shimon, o curtidor. Por profissão, ele trabalhava com couro, porém muito distante dali. Em outro distrito da Cesareia, morava um comandante do exército italiano, mas que não por isso era também muito piedoso para com os necessitados e temente a Elohim. Ajudava muitos Yehudins. Possivelmente fosse ele o mesmo que recebera de Yeshua um milagre de cura do seu empregado, como descrito nos livros das Boas Novas, em Lucas capítulo 7, verso 1 a 10. Depois deste milagre, possivelmente ficara ele muito agradecido a Elohim e assim servia também ao Hashem dos hebreus. E também por amizade a muitos ajudava com seus donativos, porém não havia ele ainda sido imergido ou purificado, e nem recebido as instruções da Torá, mas era muito sincero em todas as suas ações e desejoso de tornar-se participante da família de Elohim. Assim sendo, quando numa tarde, aproximadamente pelas 15 horas, quando é realizado o serviço de Minhá, recebera ele uma visão e nessa um Melahim o chamava, e ele, porém, muito atemorizado, perguntou sobre o que queria aquele Melahim com ele. Ao passo de que ele recebeu a boa notícia de que as suas orações foram aceitas por Elohim. E assim, também achou-se bondade nas ações de donativos daquele centurião. Por isso, era necessário que ele enviasse os seus funcionários até Shimon, conhecido por Quefá, que estava em Lida, um distrito litorâneo, próximo à cidade de Yafo. Estando ele na casa de Shimon, curtidor, numa casa à beira-mar, este diria o que Cornélio deveria fazer para ser definitivamente aceito por Elohim e assim ter a vida eterna e a salvação de todas a sua casa. Assim sendo, então chamou ele a 2 de seus funcionários de sua casa e mais a um benevolente soldado, estando a seu serviço e passando as instruções, mandou-os para que fossem encontrar Quefá. No dia seguinte, estando ele próximo à casa onde Quefá estava, ele, Quefá, subiu no terraço da casa para orar. Era quase meio-dia, e como era a hora do almoço, a fome lhe bateu e faminto olhou para os céus e teve uma visão. Aqui começa um dos grandes embates da cristandade, pois muitos há que dizem que a lei sobre os alimentos não nos é válida. Pois o que se encontra no livro de Levíticos ou Vaikra era específico para um povo e que nós não ficaremos impuros por comer qualquer tipo de animal. Já havíamos falado sobre esse tema durante os livros das Boas Novas, onde o mesmo se dá com o nosso amado mestre. Ao ser indagado pelos fariseus sobre o não lavar as mãos antes das refeições, isso em Matitiah, Mateus 15, 10, 20 e Marcos, capítulo 7, versículo 14 a 23. Podemos ver que até o livro, ou no livro de Marcos, no capítulo 7, verso 19, parte desse verso fora implantado posteriormente, não tendo qualquer base na palavra de Elohim. E podemos ver aqui, nessa história de Quefá, a mesma coisa acontecendo. E também os mesmos argumentos de quem quer, de fato, abandonar os preceitos da Torá para viver uma vida desregrada e sem qualquer tipo de pureza. Viu Quefá como vindo do céu um vaso, semelhante a um lençol aberto. E dentro dele havia todo tipo de animal impuro, cobras, lagartos, rãs e toda espécie de animais proibidos por Adonai para que comamos. Ora, a voz que vinha do céu dizia: mata e come. O que soou nos ouvidos de Quefá como algo muito estranho, pois, como ele mesmo dissera, não, meu senhor, nunca comi o que é impuro e nunca comerei. Ao passo que ele mesmo ouve dos céus a prerrogativa de que não devia tornar impuro o que o céu purificou. Porém esta visão se repete pela segunda vez e pela terceira vez, e então o vaso se recolhe novamente aos céus. Instantes depois desta visão, ele mesmo ouve alguém bater na porta. Estava ele ainda espantado pelo que vira e principalmente ouvira. Não conseguia entender aquela visão.
Novamente, então, batem na porta e, ao abri-la, vê então os funcionários de Cornélio. Quantas pessoas erroneamente interpretam as Escrituras e ainda fazem outros caírem nos mesmos erros. Muitos há quem defendam que após a morte e ressurreição de Yeshua, todas as leis foram abolidas na cruz. Ora, Elohim dera a Torá não para que fosse por capricho próprio. A lei nos acusa se não formos obedientes. E é assim que o nosso Adonai deseja que sejamos. Ele mesmo diz, através do Navi Samuel: melhor é obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 22:15. Quantas impurezas, quantas doenças, quantos problemas evitaríamos se cuidássemos daquilo que é o bem mais precioso para ele e para nós mesmos, o nosso corpo. Não fora mandado a Quefá que comesse aqueles animais, e sob hipótese nenhuma fora dado a nós liberdade de comer o que nos é impuro. Pois na sequência vemos que Quefá fora com estes homens, e lá chegando à casa de Cornélio, e sendo bem recebido, fora ele colocado a par do que acontecera na casa do centurião dias antes. E como recebera ele uma visão que mandava que Quefá fosse buscado e trazido para ali, para que este falasse a respeito das coisas do novo reino. Sobre Yeshua, e também sobre a Torá, a todos daquela casa. Ao ver Quefá à sua porta o próprio, Cornélio caiu de joelhos. Porém, fora ele repreendido pelo emissário, dizendo que não fizesse aquilo, pois ele também era homem de carne e osso, assim como o centurião era. Mas um problema maior tínhamos, pois é sabido que Yehudim nenhum tem permissão, não pela Torá, mas pela doutrina judaica, de ter qualquer tipo de contato com qualquer outro povo, senão o próprio povo Yehudim. Nem mesmo um contato físico, verbal, e muito menos entrar na casa de qualquer goim ou gentil. Assim sendo, ele mesmo, Quefá, explicou-se e afirmou que o estava ali, pois fora ordem de Elohim para que ele fosse visitar o centurião. Por isso foi ele sem se contrapor em nada. Então agora Cornélio explica o que de fato havia acontecido e como fora instruído para procurar a Quefá. Maravilhado, Quefá agora lhes diz que entendeu que de fato, assim como diz a Torá em Deuteronômio, capítulo 10, 17, Elohim não faz diferenciação de qualquer pessoa. Para ele, todos os seres são iguais, pois se agrada de qualquer um e de qualquer nação que o teme e que faça o que é justo, ou seja, obedeça a sua palavra. Cheio do Ruá, agora Quefá lhes relata sobre Yeshua ser o nosso Adonai e como fora ele emergido e purificado e também como fora seu ministério, sua morte e ressurreição e a assunção aos céus. E sobre sua morte, o centurião fora testemunha, pois ele mesmo estava lá e testificara sobre tal fato. Porém, de sua ressurreição, somente os talmidins puderam ver. E comungando com eles, mandou que a mensagem fosse difundida a todo Israel, de que ele é o que, por meio de Elohim, fora constituído chofé, ou juiz, dos vivos e dos mortos. Estava ele ainda explanando sobre a grandeza do plano da redenção, quando de súbito algo sem mensura acontece. Ouve-se um vento muito forte, um grande tremor. E repentinamente o Ruach HaKodesh é lançado sobre todos os que estavam naquela sala. Muitos eram, e todos, assim como os talmidins na época do Pentecostes, foram tomados pelo Ruach, e viu-se como língua de fogo sobre eles. E todos falaram dialetos que eles mesmos nunca ouviram. Isso deu-se para que todos ali saíssem e contassem a todas as nações sobre as boas novas. Ao ver essa cena, todos os que vieram com Quefá, eles fizeram Yehudins, e que eram da ramificação de Brit Milá, ou um grupo de estudiosos da Torá que se focavam na circuncisão como o único meio de tornar-se participante do povo hebreu, assim tornando-se parte da promessa feita de Abraão, criam que, por Elohim fazer essa aliança com o patriarca e ordenado para que assim fosse com todos, viam a circuncisão como um meio de salvação da morte eterna. Estes ficaram boquiabertos, maravilhados, aturdidos, quando viram que não somente ao povo hebreu fora reservado o dom do Ruach HaKodesh, que este não era um privilégio único dos Yehudins. E mesmo estes goins, não sendo circuncisos e muito menos participantes da Mikveh, eram mesmo assim dignos de receber tal presente enviado dos céus.
Vendo isso, Quefá então questiona a todos os que com ele vieram. Se como já receberam o Ruá, o que os impediria agora de receber a Mikveh e tornar-se agora de fato parte do povo de Yehudim? E assim se fez, e foram emergidos, e a partir de então faziam parte da família de Judá. Muito se engana quem acredita que Yeshua instruíra aos seus talmidins que realizassem o batismo para a conversão para o cristianismo. Mais uma vez falando, Yeshua nunca fora cristão. Sempre fora ele hebreu, nascido na cidade de Beit-Lehem, sendo Yehudim desde nascença. Portanto, ao dizer aos talmidins: falem a respeito da Torá, do testemunho que vos deixo, vida, morte e ressurreição de Yeshua, e também realizem o batismo, a mikveh, purificação, vide outros livros, estavam estes sendo convertidos ao judaísmo, não ao cristianismo. Como isso não era mais necessário, cortaram o prepúcio para tornar-se Yehudim, e assim fazer parte do povo de Elohim. Até mesmo porque muitos dos que fazem ou faziam parte deste povo eram circuncisos na carne, porém incircuncisos de coração. Ouviam a verdade, mas não a praticavam. Assim sendo, depois da ressurreição de Yeshua, hoje todos podemos fazer parte deste imenso povo, mas muito se engana quem acredita ser somente no cunho espiritual. É assim dado a nós fazer parte também no cunho cárneo, e assim estar passivos de todas as suas bênçãos. Porém, não só elas, mas também as maldições. Ficou Quefá muitos outros dias entre eles, e assim, até que saiu e voltou a Jerusalém.